Irmãos, antes de iniciarmos o conteúdo mesmo aí da apostila, continuando a aula, né? Esse livro é um dos livros que eu pedi para vocês comprarem. Logicamente que, para quem não é pastor e que não tem essa preocupação burocrática com leis, vocês podem ler o livro a partir da página 49, tá? Por quê? Até a página 48 é mais a questão das leis relacionadas ao pastorado, à formação do pastor, algumas questões, até o Vinícius leu, né? Se eu soubesse disso, eu não tinha lido. Não, mas foi bom. Mas foi bom. Tá de mão beijada agora. Não, mas foi bom você ter lido lá. Eu mesmo ouvi lá. No caso é interessante, a gente precisa saber. Tem muitas questões de leis. Por exemplo, vocês sabiam que curso de teologia e demorou muito tempo para que ele fosse amparado pelo MEC? Pelo MEC, Ministério da Educação? Vocês sabiam que pastor, ele é obrigado a fazer teologia há muito tempo, por lei? E a maioria não tem? Eu cheguei a participar de alguns eventos na Câmara dos Deputados aqui em São Paulo, sobre esse tipo de assunto, sobre essa questão de legalização de curso, tudo. Então, aqui, até a página 48, você tem essa questão das leis em si. Quem não quiser pegar essa parte, que às vezes é um pouco cansativo, pega da página 48, 49 e diante, do Ministério Pastoral à luz da Bíblia. Mas é necessário que vocês leiam, por favor. Quem não comprou, compre, pegue esse livrinho, pelo menos esse vocês precisam ler. Quer pular essa parte? Pula. Quem é pastor tem que ler essa parte burocrática. Tem que saber, pastor. Aqui vem todas essas questões de leis aí, tá? Quem não conhece, é bom saber. Os pastores que são diretores, que fazem parte da diretoria, pastor presidente igual o pastor Moacir, ou algum outro que vocês conhecem, seria até bom vocês darem de presente para eles conhecerem a questão das leis, que são relacionadas a isso, né? Você fala que seu pastor lá também, precisa saber disso aí. Às vezes a igreja sofre por não ter conhecimento sobre esses assuntos aí, tá? Tá bom? Todo mundo já leu as três cartinhas? Eu já li mais uma vez, né? Eu tô quase sem pedir perdão já. Ah. Tô caminhando. Quem falta ler mais as 10 vezes ainda? Gente, 3 cartinhas pequenininhas. Não dá nem 15 capítulos. Dá por volta de 1h40. As 3? Lendo, bem lento, né? Lento. Porque se for ler, que dali é 1 horinha. Não, mas eu tô falando lento, né? Uma viagem de trem, você lê as 3 cartas. Entendeu? Então, olha. Oi? Mas leia, gente, por favor. Essas 3 cartas de Paulo é a coluna da teologia pastoral da Bíblia. É a coluna da teologia pastoral do Novo Testamento. Tem que ler. Não tem jeito, entendeu? O professor está sendo bonzinho ainda, né? É bastante lapada. Mas é que está por isso teologia pastoral. É Timóteo recebendo orientações pastorais, os obreiros que estão ao seu redor e a igreja em si, e Tito também, né? No caso, Timóteo na região de Éfeso e Tito na região de Creta. É interessante que de Creta vem o nome cretenses, e em Creta tinha personagens eminentes. Personagens eminentes como esqueci o nome agora do Epimênides. Epimênides é um filósofo, parou? O Epimênides é um filósofo que Paulo conhece, Paulo lia a literatura dele. Lembra lá que Paulo vai dizer, os cretenses são sempre assim, ventres preguiçosos. Ele vai dizer, como diz o seu poeta, como diz o seu profeta, que seria no caso um poeta, eles são sempre ventres preguiçosos e bestas ruins. Paulo cita Epimênides, e Epimênides é de Creta. Olha só, e quem é o pastor da ilha de Creta? Tito. Olha a importância, gente, tem que ler, cartinhas aí que tem que ler, até o final desse curso, quero que vocês completem essas 10 vezes aí. Evangelistas, página 8, a palavra grega, euangelion, ou eiangelion, né? O U aí é lido como I, eiangelion, que é eu, quer dizer bom, e angelos, mensageiro.
é a mesma raiz para a palavra anjo, tá? Anjo, angelion, evangelho, é a mesma raiz. Evangelista vem de evangelho, aquele que é porta-voz do evangelho, né? É grego aí. Mensageiro, sendo traduzido para o latim como evangelho, que significa notícias, boas notícias. A partir daí o evangelista passou a ser aquele que divulga o evangelion, ou as boas novas. Lógico que essa palavra tem uma raiz muito mais antiga lá atrás, mas não vou pegar. Tem a ver com os gregos, lá mesmo antes de haver evangelho em si. O significado do seu nome é aquele que anuncia as boas novas. É a pessoa que tem facilidade para pregar o evangelho para pessoas e ganhar vidas para Jesus. Quem tem esse dom, normalmente, é a pessoa que enche igreja, né? O evangelista é aquele que enche a igreja. Agora, a igreja que não tem um evangelista vai ser sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Sabe aquela igreja que não cresce nem a pau? Na verdade, ela vai diminuindo, né? Se nasce gente, cresce. As crianças vão crescendo, se continua, a igreja cresce. Mas morrem os velhos, a igreja diminui. Tem igreja por aí que não cresce. E às vezes as pessoas sentem orgulho por sua igreja não crescer. Isso é errado. A igreja tem que crescer. A Bíblia dizia: acrescentava o Senhor o número daqueles que haviam sendo salvos. Como? Através dos evangelistas. Cita para mim um evangelista, um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Cita para mim. Hã? Cita para mim um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Quem? Filipe. Paulo é apóstolo, missionário. Apolo? Apolo era pregador. É Filipe. Filipe, pastor. Leia o capítulo 6, 7 e 8 de Atos dos Apóstolos e se apaixone pela vida deste homem. Opa! Amém. Sabe o que é interessante, pastor Moacir? De cargo, de consagração, Filipe é diácono. Ele é consagrado para cuidar da mesa das viúvas gregas. Mas quando acontece a perseguição lá em Jerusalém, qual é o homem que leva o evangelho para Samaria? Qual é o homem que leva o evangelho para os confins da terra? Paulo? O primeiro. Filipe, Isaac? Tem certeza? Como? Qual é os confins da terra? Que eunuco? Daqui de que terra? Hã? Etiópia! Filipe alcança o fim, até os confins da terra através de eunuco. É a Filipe que é dado a honra de fundar a igreja no fim da terra, até os confins da terra, porque o eunuco ele é ganho por Filipe. O Homero, na sua literatura chamada Odisseia, ele vai dizer que a Etiópia era os confins da terra. Os gregos e os romanos normalmente diziam que a Etiópia era os confins da terra. E é Filipe que consegue, através do eunuco, chegar até lá com o evangelho. Não na Europa, porque Filipe é o homem que alcança o continente africano. Ele leva o evangelho através do etíope na África, ali, divisa com o Egito, né? E a Etiópia hoje não é a mesma da Etiópia lá, que ali é o reino núbio. Lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento é a Núbia. A Candace é o título da rainha mãe que cuidava da Etiópia. E ele é alto funcionário, secretário da fazenda, da economia, dessa rainha. Filipe, ele é diácono em consagração, mas
ele se torna evangelista, porque é ele que leva o evangelho para Samaria, e é ele, através dele, que o evangelho vai até os confins da terra. O Rufo? Tem essa citação, se eu não me engano, acho que é de lá também. Paulo lembra dele, falando com meus amigos, era da família de Rufo, era da família do cara que carregou a cruz lá. Sim, o Cirineu, de Cirene. Teríamos que pegar o mapa para ver, mas de fato, você vê, mesmo se de fato é isso, Paulo entra em contato com pessoas que outros já tinham ganho para Jesus. Lógico, que é Paulo que leva o evangelho para a Europa. Ele que leva para a Ásia e para a Europa. Mas para a África em si é Filipe, o grande evangelista. Preguei sobre ele sábado. Então, esses confins da terra, pode ser que seja errado. Então, eu sempre entendi errado, na realidade, os confins da terra não era outras regiões. Hoje sim. Sim, mas naquela época. Naquela época era a Etiópia. Na visão dos gregos, dos romanos, e até na visão de Homero, quando ele escreve Odisseia, ele vai dizer que a Etiópia era os confins da terra. Você vê, reino distante, perto do Egito. Você vê, quando o eunuco vem de Jerusalém, ele vem, aqui, por baixo, passa no Egito, tal, e vem para cá. A África está aqui. E é Filipe que desce até Gaza. Gaza, que está deserta. Por que Gaza está deserta? Está deserta porque essa é a antiga Gaza, que havia sido demolida, derrubada. Havia uma nova Gaza. A Gaza que está deserta é a Gaza que não passava as frotas, as carruagens comerciais. O eunuco vai por ali justamente porque ele é uma caminhada tranquila, ele queria ler, queria ficar tranquilo, por isso que ele vai por ali. Preguei sobre ele sábado, fantástico. Prega sobre esse homem. Leia mais sobre Filipe, irmã Marina, que a senhora vai ficar apaixonada por esse grande evangelista. O Ciro Sanches tem um livro escrito, Procura-se pregadores como Filipe. Ele tem uma série que fala sobre pregadores, e um dos que ele trabalha como um grande pregador do Novo Testamento é Filipe. É fantástico, muito bom. Seguindo. Esse eu vendi tudo. O Tiago, irmã Thelma, a senhora vai ter que se contentar. A senhora tem o livro História Eclesiástica? Não. Então a senhora vai ter que comprar esse, porque de Tiago não tem nada aí mais vendendo, está tudo esgotado. E pouquíssimas coisas prestam sobre Tiago hoje, que seja bom mesmo, entendeu? A senhora tem o Hernandes, tem o Tiago do Hernandes, né? A senhora não tem o Tiago do Hernandes? A senhora não tem a coleção inteira? Então a senhora lógico que tem. Então, me lembra que eu trago a aula que vem. A senhora tem que comprar História Eclesiastes do Eusébio Cesareia, que vai falar da história original de Tiago, e esse comentário de Tiago do Hernandes, provavelmente ele vai dar uma boa introdução sobre a vida desse grande homem de Deus. Isso. Entendeu? Agora, Filipe, gente, dispensa comentário. Eu vou ver se eu consigo esse também do Ciro Sanches, que vale a pena. Tá, vou ver se eu trago a aula que vem. Irmãos, o papel do evangelista ele é muito importante. Você vê, o Filipe, ele cumpre Atos 1:8. Jerusalém, Judeia. Até aí tudo bem. Já tinha sido pregado. Samaria já tinha sido pregado? Não. Sabe o que é mais lindo? De tudo? Eu vou até ler. Vou até ler junto com vocês. Deixa eu pegar minha Bíblia. Abra em Atos 8. Atos capítulo 8. Olha que coisa linda. Eu vou ler isso aí com vocês, vai. Vamos ser felizes devagar, neste momento, para degustarmos do gosto gostoso dessa felicidade. Olha lá, Atos 8. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, quero ler um pouquinho mais lá para frente. 12 em diante. Lê Atos 8, versículo 12 em diante, ô Vinícius. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando
observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha o Simão aí, ó. É esse aí, o da simonia. Vai. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Segura um pouquinho, ó. Antes de entender esse texto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Junta 100 apóstolos hoje não dá um Filipe. Junta 100 apóstolos hoje, não dá um Filipe. E quem esse homem é? É um diácono por enquanto. Um monte de pastor querendo ser apóstolo. Mas não chega aos pés do diácono Filipe. E quem esse homem se torna? Nessa realidade, o fundador da Igreja de Samaria. E quem é que tem que ir lá para oficializar o trabalho? Pedro e João, os apóstolos que estavam em Jerusalém. A ordem tinha sido dada para quem? Atos 1:8 tinha sido dado para quem? Para os apóstolos. Eles ficaram em Jerusalém. Quem é que cumpre? Filipe, por causa da perseguição. Olha que coisa linda. A importância disso. Não despreze ninguém. É lógico que ele não tem aqui, ele não é chamado ainda de evangelista. Vai ser chamado de evangelista, se não me engano, no capítulo 21, quando o próprio Paulo vai visitar ele. Se vocês não sabem, Paulo visitou a casa de Filipe. Filipe tinha, se eu não me engano, 3 filhas que tinham dom de profecia. Já leram isso? Já leram isso? Filipe é um homem importante. Tinha filhas que tinham dom de profecia. Mas agora, neste momento, os apóstolos, que eram os homens que deveriam ser o fundador da igreja de Samaria, tem que ir lá. Tem que ir lá para oficializar a igreja que foi fundada por um diácono. Olha só, que coisa terrível, né? Mas ainda bem que é Deus que usa, né? Ainda bem que é Deus que usa. Queria ler o texto aqui, que Paulo visita o Filipe. 8. Lê, mana. Capítulo 21, versículo 8. Vai lá, mana. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Olha que coisa linda. Entrando em casa de Filipe o evangelista, Olha que coisa que linda. era um dos 12, um dos 7, ficamos com ele. Olha a coisa linda, gente. Filipe, olha que coisa linda, né? 4 filhas profetiza. Olha, você está vendo, gente? Esse homem primeiro foi Helmas, depois recebeu o rótulo de Helmas. Primeiro ele foi maionese, depois recebeu o rótulo. Primeiro ele foi um grande evangelista, depois recebeu o título. E os apóstolos tiveram que ir lá, vamos lá. Mas quem fundou a igreja lá? Foi um dos 7 diáconos que a gente consagrou para cuidar da mesa. Mas o que ele está fazendo lá em cima? A perseguição. Estourou a perseguição e saiu correndo daqui, foi lá para Samaria. E ele começou o trabalho lá. Olha que coisa linda. O Pedrão e o Joãozinho teve que ir lá oficializar o trabalho que era para eles terem começado. Tá vendo? Às vezes tem coisas que é para a gente fazer. Aí a gente não faz, Deus usa o diácono para fazer. Deus usa o cooperador. Deus usa a irmã Marina. Não é, Marina? A senhora tem a carteirinha de evangelista, irmã Marina? Só tem a carteirinha de capelã. Mas tem carteirinha de evangelista? Eu vou fazer uma para a senhora. Fazer uma carteirinha de evangelista para a senhora. Eu vou fazer para a senhora. O pessoal do Belém vai me excluir. Que conversa é essa, Davi? Fazendo carteirinha de evangelista. Faça da escola, coloca lá. Declaro, né? Coloca lá evangelista. O curso que a irmã Marina está fazendo de evangelista. Tá vendo aí, ó? É diaconisa, servindo a mesa do Senhor, servindo a mesa do povo por aí, né? Cuidando do povo, mas semeando a palavra de Deus aí, ó. Gente, a gente precisa de evangelista. Ore! Se a sua igreja não tem um evangelista, olha para mim. Não é evangelista de cargo, não. É evangelista que faz. Não é de carteirinha, não. É que faça. É que, de fato, evangeliza.
É interessante que, olha para mim, eu fui evangelista. Pastor, só que eu quero essa carteirinha definitiva, né? Cadê eu pegar hoje essa carteirinha? Pra mim é essa, eu quero ir pra glória. Ah, é? Arrumei para minha cabeça, né? Vitalício, né? Olha para mim, gente. Gente, tem muita gente que tem o título carteirinha de evangelista e não é evangelista. Eu tive a função de evangelista durante 7, 8 anos sem ter carteirinha de evangelista. É lógico que hoje, algumas igrejas, né, como a Assembleia de Deus, o pastor Felipe pode nos falar sobre isso, que hoje é comum, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É apenas uma escadinha para questões de hierarquia ministerial. Mas tem gente que tem a carteirinha de evangelista e não é evangelista. Por exemplo, hoje eu sou evangelista de consagração. Eu dou minha carteirinha ministerial é de evangelista. Mas eu não sou mais evangelista. Eu já fui evangelista. Hoje não sou mais. Porque não executo mais esse trabalho de evangelista. Hoje eu estou mais como um pastor. Estou mais como um mestre, como professor. A irmã Marina hoje, ela é evangelista na prática. Ela tem esse dom de Deus de evangelista. E a igreja que tem um evangelista, a igreja cresce. Então ore para que Deus mande evangelista para a sua igreja. Ore a Deus. Conheço 2 aqui em Morato, 2 pessoas. Não sei se a irmã Marina conhece o irmão Severino, pastor Severino. Então, pastor Severino, ele é um baita evangelista também de mão cheia. Você vê? Não. O Severino congrega no Vassoura aqui. É o meu irmão Severino. Ele tem a capelão também. Ele faz muito capelaninho lá na Polícia Militar. A maioria do trabalho evangelista que ele faz é na Polícia Militar. Quase todo dia ele está na Polícia Militar, pregando lá. Mas eu aprendi a evangelizar com aquele homem, de porta em porta. Ele me ensinou a evangelizar de porta em porta. Ele é uma bênção. Eu já falei sobre ele aqui. Ele fica como porteiro na igreja, ele arrasta o povo da rua para dentro da igreja, pastor. Ele arrasta. Por exemplo, lá, a igreja lá, lembra onde está lá? Ele fica na calçada. Ele não fica na porta, ele fica na calçada, né? Fica na calçada assim, tal. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A pessoa deu atenção para ele, ó, posso falar um negócio para você? Dá um minutinho para você. Ele já chega, tudo bem? Aí, se a pessoa deu a mão, ele já vem e coloca o braço. Ele coloca o braço. Se ele colocou o braço, já era. Ele já começa a falar, e já sai arrastando a pessoa, de passo em passo para dentro da igreja. Olha, você sabia que Deus quer falar com você hoje? Você sabia que Deus tem uma grande obra em sua vida? E a pessoa vai parar a pensar, olha, eu vou convidar você. E você não, olha, não me diga não, Deus vai falar com você, senta só um pouquinho, vem aqui, ó, vamos lá dentro lá, ó, Deus tem uma palavra para você lá. Gente, eu vi esse homem arrastar 10 pessoas num culto só para dentro da igreja. Eu vi, eu congregava com ele. Eu no púlpito junto com os obreiros, a Lamocinha já lançou a rede. Ele era assim, ganhou muita alma para Jesus, é um grande homem de Deus. Hoje está cansado, está velhão também, mas é assim, tipo, prega no trem também, prega em tudo quanto é lugar. E ele não tem vergonha. Evangelista, gente, não pode ter vergonha na cara. Não tem. Evangelista que for vergonhoso não consegue ser evangelista. Porque ele tem esse dom de chegar, de falar, de se comunicar. É um dom de Deus. E glória a Deus. Ore a Deus para que Deus mande para a sua igreja um evangelista. Porque se não tiver evangelista, a igreja não cresce. A igreja tem que crescer. Tem que crescer. Diga. Marcelo. Pastor Marcelo é fruto do trabalho da irmã Marina. E outros ali, no 120 ali, irmã Marina, visita ali as bocas, tudo lá, prega lá para Jesus lá. Hoje eu tenho um aluno, na quinta-feira, o Fábio e a Maria. Maria é mais missionária. O Fábio é evangelista. Mas está começando também a fazer viagens missionárias, foram para o Amazonas agora, ficaram 9 dias lá. Eles, sabe o que é? O povo daqui de São Paulo fará lá no meio da mata, 188 comunidades não alcançadas, pastor Moacir. Visitando gente, tudo quanto é gente. Ele só não foi para a caça também junto com o pessoal das comunidades,
porque a esposa dele ficou doente lá. Falou, Davi, eu ia caçar junto com eles. Eu preciso aprender isso, caçar, para comer. Ela ficou doente, ela é mais missionária, ele é mais evangelista. Mas os dois são apaixonados por esse trabalho. Estão sendo formados, são alunos nossos na quinta-feira, discípulos nossos, estão fazendo missões, estão fazendo escola de missões, EMAD, APEC, tudo. São pessoas que têm essa capacidade. Tem chamado. Ó, quem aqui conhece gente que tem a facilidade para evangelizar criança? Quem conhece pessoa que tem a capacidade de evangelizar criança? Quem gosta de trabalhar com criança? Claudete. Aí, ó, tá vendo? Você tá vendo? Você vê, a pessoa tem, e tem que ter. Se não tiver o dom, se não tiver a graça, não consegue. Minha irmã está começando a trabalhar com pré-adolescente também. Gente, a igreja cresce. A minha mãe foi uma tremenda ganhadora de almas de criança. E ela levou muito dos pais dessas crianças para a igreja. Porque levou as crianças, automaticamente os pais vão também, porque quando tem trabalho, ela ia lá, ela fazia a cartinha com a própria mão dela lá. Cartinha com a mão dela, ela é canhota, escrevia lá a cartinha lá, do jeito dela. Levava para o pai no envelopinho, ó, eu vim fazer um convite para o senhor. O seu filho vai ler uma poesia lá na igreja. E ele gostaria que o senhor fosse ouvir ele ler a poesia lá. A sua filha gostaria que você fosse ler a poesia lá. É, dona Maria? É. Que dia vai ser? É no domingo. No dia dos pais, dia das mães, Natal, qualquer... Ela fazia isso. Tá bom, dona Maria, eu vou lá ver minha filha falar a poesia então. Se o pai foi para ver a poesia, ele ia assistir todo o culto. Ouvia a pregação. Teve um monte de pais que se converteu assim. Então quem tem essa capacidade de trazer as crianças para a igreja, e criança vem mesmo. Criança vem de monte. No Amazonas, gente, o que mais tem é criança. Eles fazem muito filho. Não tem televisão e bicicleta lá. Então exercício é fazer filho. Cresce demais. As crianças, gente, elas se prometer. Ah, olha, vai ter um culto lá. Você não quer assistir o culto lá? Se as crianças disserem que elas vão mesmo. Gente, olha para mim. 10 quilômetros andando e ir no rio. É uma parte no rio Amazonas e o resto andando. Eles foram levar uma criança de volta para a sua comunidade lá, mas andaram, a criança falava, é logo ali. É logo ali. E nada de chegar. E não chegar. Caminhou um bocado com o barco, tudo, e anda. E a criança sabe o caminho certinho, no meio do mato, no meio da mata. Mas eles vão para o culto, eles ficam assim encantados. E choram, e ganham, eles se convertem. Lá a criança de 11 anos trabalhando, fazendo carvão, para vender, ajudar o pai. É um trabalho lindo, mas alguém tem que fazer. E quem faz? Evangelista. É um dom maravilhoso. Hã? Diga. Olha lá. Muita gente, se você for procurar, você vai ver. É verdade. Você senta aqui e eles conseguem te convencer. Você está na loja lá. Você não quer comprar nada, eles te arrastam para dentro da loja, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Comunicativo, tem esse dom da comunicação. Não é maravilhoso, não é? É. Não entendi, mãe. Olha aí, ó. Olha lá. É uma facilidade, comunicação. A minha mãe, ela tem essa capacidade. Ela é muito parecida com a Maria nesse sentido. Ela foi... Como é que alguém de 70 e poucos anos, pastora Vera, vai ser líder de adolescente? Como é que pode? Uma senhora de 70 e poucos anos, líder de adolescente. Os adolescentes grudavam nela de um jeito. Grudavam nela de um... Ela, final do ensaio, ia tudo para casa do meu pai. Como eu me divorciei, antes de me casar com a Fabiana agora, voltei para casa da minha mãe e morei um tempo lá na casa de cima. Tem uma casa de cima. Gente, no domingo, 5:30 da tarde, essa meninada invadia a casa da minha mãe. Meu pai botava a mão na cabeça e falava, eu vou ficar doido. Meu pai falava, senhor de idade, com 80 e pouco, eu vou ficar doido com tanto moleque dentro dessa casa. Eles tomavam conta da cozinha e da sala.
Era pipoca e refrigerante, conversando, tá, aquilo. Minha mãe fazia lanchinho para eles, tudo. O grupo era assim, ó, lotado. Tiraram minha mãe para baixo. Porque é tipo como... Tem muitos deles que não têm uma mãe. Não tem uma... Então a avó, ela acaba atraindo. Então é fantástico isso. Que horas são? 10 e 17. Já fechamos. Então, ó, só para fechar. No contexto da igreja primitiva, o grupo dos evangelistas eram daqueles que efetuavam a missão evangelizadora da igreja entre os judeus e os gentios. Grifa aí, judeus e gentios. Entre os judeus e entre os gentios. Em posição subordinada aos apóstolos. Então, o evangelista também está sujeito ao apóstolo, assim como o profeta. Olha que interessante. Geralmente os evangelistas não estavam limitados a qualquer comunidade cristã, mas eles iam de lugar em lugar, estabelecendo congregações, conduzindo os homens à fé e à conversão a Cristo. Hoje esta função é mais do missionário, né? Tem o evangelista, mas o missionário também faz esse trabalho, no sentido local. Modernamente, seu principal propósito é o trabalho evangelístico, do qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas. Esta pessoa consegue trazer muitas pessoas do mundo de pecado para a igreja. Só para fechar. O Filipe está correndo atrás da carruagem. Entendes tu que lês? Como entenderei se não tem? Quem me explica? Qual é o papel do evangelista? É explicar quem é Jesus. É dizer para as pessoas quem é Jesus. Entendeu? Acontece o quê? O que o eunuco diz? Eis aí as águas. O que me impede de ser batizado? O que o Filipe diz? É lícito se tu creres de todo o teu coração. Ele confessou, fez confissão. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus. E descendo as águas, Filipe foi e o batizou. Qual que é o papel do batismo? Pastor, do apóstolo, do profeta, quem é? A Bíblia especifica quem tem que batizar? O diácono batizou. Batizou o eunuco. Então, se faltar o pastor, o diácono pode batizar. Foi o Filipe que batizou o eunuco e ele seguiu viagem. Se converteu e ele que iniciou a igreja da Etiópia. E provavelmente esse eunuco, ele era parente, descendente da rainha de Sabá junto com Salomão. Porque a tradição diz que Salomão também teve relacionamentos com a rainha de Sabá. Teve filhos com a rainha de Sabá. Então, para entender um pouco sobre esse assunto, se vocês quiserem conhecer um pouco sobre os judeus africanos, assista ao filme Missão Mar Vermelho. Quem já assistiu? Anote aí. Filme Missão Mar Vermelho. Tem lá no Netflix. O ator principal é o Chris Evans, Capitão América. É um filme fantástico, fantástico. Eles vão resgatar os judeus negros que estão sendo perseguidos pelo islamismo lá na África. É um filme fantástico. Esses judeus são descendentes da rainha de Sabá com Salomão. Está registrado. Isso é histórico. E esse filme vai relatar esse fato, né, de maneira bastante interessante para assistir. É um filme novo, Missão Mar Vermelho. Assista. Vale a pena assistir para vocês conhecerem um pouco sobre os judeus negros. Os judeus negros quando chegaram a Israel, desceram do avião, olharam para os judeus brancos e disseram: ué, mas tem judeu branco? Existe judeu branco? E os judeus brancos olharam para os judeus negros e disseram: ué, existe judeu negro? A rainha de Sabá, ela era negra. Era cuxita, igual a mulher de Moisés. Cuxita ou cusita, né? Isso, a rainha de Candace, ela é de Cuxi. Ali na Etiópia, ali é Cuxi, região de Cuxi. Cuxi é da onde vem a palavra cusita. Cusita quer dizer de pele negra. A esposa de Moisés, ela era de pele negra. De pé. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco hoje. Fala. Meu Deus. Vamos orar. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Vamos concluir, a gente já